Olá, meus queridos, espero que se encontrem bem. Estamos aqui num novo dia a fazer mais uma gravação para vós. E hoje vamos continuar a falar então da Lei de Deus. Estamos quase a terminar esta série da Lei dos Mandamentos. No entanto, gostávamos ainda de enfatizar mais relativamente à função da lei, que começámos no último vídeo a falar um pouco da Lei de Deus como uma imagem que nos mostra onde é que está o pecado, efetivamente. E é muito significativo que, reparem, o próprio Deus, depois de pronunciar a sua lei e ter escrito essa mesma lei em 2 tábuas de pedra, que foram entregues a Moisés, para a memória futura, como nós verificamos então no livro de Êxodo e também no livro de Deuteronômio, o simbolismo que está patente neste ato divino, Deus queria também deixar claro que a sua lei era tão duradoura quanto a pedra em que ela tinha sido gravada. E é igualmente significativo que Deus tenha ordenado a Moisés que colocasse na Arca da Aliança as 2 tábuas de pedra que continham a lei, como nos é descrito no livro 1 de Reis, no capítulo 8 e no versículo 9. E sendo a Arca da Aliança o móvel mais sagrado do tabernáculo e mais tarde do templo, Deus pretendia assim fazer sobressair a santidade da sua lei condensada no Decálogo. Pois bem, Deus é santo, como também a sua lei é santa, e isso também nós já tínhamos verificado. No entanto, nós podemos então interrogar-nos. Então, qual é que é a função da lei de Deus no plano da salvação? No plano da salvação da humanidade. Segundo o apóstolo Paulo, no processo da justificação pela fé que leva à salvação, o Decálogo tem como função determinar e identificar o que é o pecado. E isto nós podemos verificar em Romanos 3:20 e 5:13. Como o próprio Paulo escreveu: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei, pois não teria conhecido-a com concupiscência se a lei não tivesse dito não cobiçarás. Como nos diz em Romanos, capítulo 7, versículo 7. Ora, se o pecado é a transgressão da lei, quantos mandamentos da lei de Deus é necessário transgredir para sermos considerados pecadores, isto é, transgressores da lei? Tiago, irmão de Jesus, afirma claramente que aquele que guarda toda a lei, mas desobedece num só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Pois aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás. Portanto, se não cometeres adultério, mas praticares um homicídio, tornas-te transgressor da lei, como nos diz o apóstolo Tiago no capítulo 2, versículos 10 e 11. Tiago também declara que a lei dos mandamentos é a norma que orientará o juízo final que a humanidade será submetida. Se a lei tem uma função a desempenhar no processo da justificação pela fé que conduz o homem à salvação, então podemos interrogar-nos sobre a relação entre a lei e a graça no plano da salvação da humanidade concedido por Deus. Pois bem, vamos verificar então a relação entre estas duas. E para compreendermos, temos que determinar qual é a definição bíblica de pecado. O apóstolo João afirma de modo cristalino que o pecado é a violação da lei. Em 1 João, no capítulo 13 e no versículo 4. Então é evidente que a lei que ele se refere será a lei moral, ou seja, o Decálogo, os 10 mandamentos. Ora, quando o homem viola a lei e comete um pecado, ele deve arcar com as consequências do seu ato. A mais grave dessas consequências é a condenação à morte. Porquê? Porque, como nós já bem sabemos, a consequência do pecado, da transgressão da lei, é a morte. Como é referido no livro de Romanos, no capítulo 6 e nos versículos 23. No entanto, na sua misericórdia, Deus não quer condenar o homem à morte.
para sempre. Assim ele estendeu ao homem a sua graça para salvar o pecador da morte eterna. Por isso, o apóstolo Paulo pode escrever: pela graça sois salvos, por meio da fé, como nos diz em Efésios 2, 8 e 9. Assim o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, como é dito em Gálatas 2,16. Mas se a observância da lei não justifica que relação existe entre a fé e a lei de Deus, a justificação pela fé anula a necessidade do crente observar a lei moral? A resposta bíblica a estas perguntas cruciais sobre a função da lei no plano da salvação é bem clara. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos 3,31, diz o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. A lei é estabelecida pela fé, porque aquele que é salvo pela graça mediante a fé é salvo para viver uma vida de santificação, isto é, salvo para ser guiado pelo Espírito de Deus na observância da lei, a que antes desobedecia. De fato, diante de Deus ninguém será justificado pelas obras da lei, como nos é dito em Romanos 3,20. Pois é o sangue redentor de Jesus que nos purifica de todo o pecado, que nos justifica, como diz em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 7. No entanto, ao sermos salvos, somos redimidos para andar em novidade de vida e para abandonar a prática do pecado. Por isso Paulo escreveu de modo contundente: que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim que a graça atinja a plenitude? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Portanto, o pecado não impere mais, para que o pecado não impere mais em nosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. Então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas sobre a graça? De modo nenhum. Então podemos também confirmar estas afirmações do apóstolo Paulo em Romanos 6, 1, 2, 12 e 15. Ao afirmar enfaticamente que o cristão salvo pela graça não deve continuar a pecar, Paulo está necessariamente a afirmar que o cristão deve passar a viver em obediência à lei. Pois, como vimos, o pecado é a violação da lei. Portanto, o cristão deve obedecer à lei moral, não para ser salvo, mas, efetivamente, tu, meu irmão e meu querido que estás a ouvir esta mensagem, deves obedecer à lei, com a ajuda de Deus, porque já foste salvo, não para ser salvo. Então, como vimos, o pecado é a violação da lei. Então, se nós devemos obedecer à lei porque já fomos salvos, como é que isto é possível? Bem, na verdade, Deus prometeu ajudar os crentes a poderem observar esta lei. A lei moral. Quando ele afirma: eu porei a minha lei no teu seio, e a escreverei em teu coração. Então eu serei o teu Deus e eles serão o meu povo. Como está em Jeremias 31, 33 e também em Hebreus 8, 10. Portanto, pela ação do seu Espírito Santo, Deus grava a lei na mente ou no coração daquele que crê, levando-o a crescer em santidade à medida que ele progride na caminhada cristã. Por isso, o homem que é salvo pela graça mediante a fé, não somente tem a lei no seu coração, como tem prazer em obedecer essa lei. Paulo declara também com emoção que eu me comprazo na lei de Deus segundo o homem interior, em Romanos 7, 22. O rei David tinha sentimento idêntico: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração, como podemos ver no Salmo 48. Na verdade, o cristão salvo pela graça demonstra a sua gratidão e o seu amor a Deus, observando a lei moral. Como diz João, o discípulo amado: pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, como nos diz em 1 João, capítulo 5, versículos 2 e 3. Então, o que é que nós podemos tirar em conclusão daquilo que estivemos agora a ler? De verdade, nós somos salvos pela graça, como já tínhamos afirmado
noutro vídeo, não somos salvos por obedecer à lei. No entanto, aquele que se afirma como cristão, aquele que ama a Cristo, tem de facto a lei escrita no seu coração. E aquele que anda em novidade de vida porque aceitou a Jesus, tem vontade de andar como Jesus andou. Então, em resumo, a observância da lei é bastante útil para o crente que busca alcançar a vida eterna. Conhecer a lei permite-nos discernir e detestar todo o caminho do mal, como dizem Salmos 119 e 104, versículo 104, pois a lei é uma luz que conduz para o caminho da vida. Provérbios 6, 23. Na verdade, a obediência à lei traz ao cristão grande paz, como dizem Salmos 119, versículo 165. Portanto, há uma recompensa já nesta vida para aqueles que obedecem à lei de Deus. Essa recompensa é a felicidade. Pode assim o salmista exclamar: felizes os íntegros em seu coração, que andam conforme a lei de Deus. Em Salmos 119 e no versículo 1. Assim, segundo as Sagradas Escrituras, o homem que vive uma santificação e tem prazer na lei de Deus será necessariamente feliz, como nos diz também no Salmo 112, no versículo 1, e em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Não estranha que assim seja, pois a satisfação que traz uma consciência em paz com Deus não pode deixar de resultar numa sensação de profunda felicidade. Então temos a situação das pessoas que não conhecem a lei, e essas nunca serão perfeitamente felizes porque há uma necessidade muito grande de conhecer um Deus maior, de conhecer a falta que faz essa espiritualidade, essa conexão com Deus. E temos aquelas pessoas que são chamadas de homem espiritual e que efetivamente conhecem a lei de Deus, e ao conhecerem a lei de Deus, sempre que se desviam de alguma forma dessa lei, o Espírito Santo trabalha neles de forma a que eles possam sentir apenas paz quando estão a cumprir essa lei. Portanto, o trabalho do Espírito Santo é efetivamente convencer-nos de que nós estamos no caminho certo para Deus, para Jesus, ou estamos no caminho errado. Nós vamos terminar aqui esta série dos mandamentos, vamos terminar aqui relativamente a este assunto. Amanhã iremos iniciar uma nova série. Entretanto, espero que possam ter um bom dia, que fiquem na paz do Senhor, é o meu desejo para todos.